Obrigado, Jean Paul, pela ótima exposição. Eu chamo agora, então, o Dr. Cláudio Anjos, que é diretor de Educação e Sociedade do British Council no Brasil. Gostaríamos apenas de anunciar que a reunião com a delegação russa já está acontecendo na sala B504. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao FMG pelo convite. É sempre um prazer estar aqui de volta em Minas Gerais. Eu sou meio mineiro de coração, então é sempre bom estar aqui de volta à nossa casa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Anjos, eu sou diretor de Educação e Sociedade do Conselho Britânico no Brasil. E eu vou explicar um pouquinho o papel e a função do Conselho Britânico, porque em países que são países de monarquia parlamentarista, a coisa é um pouco mais complicada. Então, nós fomos criados em 1935, né, por uma carta real. Nossa patrona é a Rainha Elizabeth, nosso patrono é o Príncipe Charles, e nós fomos criados como um organismo que trabalha para levar relações culturais e educacionais entre o Reino Unido e 110 países em que a gente está presente. Tá? Nós não somos governo, nós somos uma organização sem fins lucrativos, estamos ligados à monarquia, mas não somos governo. E a nossa função, fomos criados aqui no Brasil em 1945, a nossa função é estreitar esses laços e fortalecê-los para que esses 110 países, entre ele o Brasil e o Reino Unido, possam desenvolver no cenário cultural e educacional. Esse ano nós fazemos 70 anos de Brasil, então é um ano muito importante para a gente, é um ano de bastante celebração. Nós vamos ter uma série de atividades e eu queria depois contar com vocês na participação dessas atividades nos nossos 70 anos. Bom, como eu falei, nós somos uma organização sem fins lucrativos, aqui estão alguns dos 110 países em que a gente atua no mundo. Nós trabalhamos recebendo verba do governo britânico e verbas de parceiros, né, fazendo a organização e desenvolvimento de programas educacionais e sociais aqui no Brasil. Então, temos entre os parceiros a CAPES, o professor Márcio está aqui, CNPq, o CONFAP, a FAPEMIG, a FAPESP, o Cefet Minas Gerais. E nós, desde essa entrada aqui no Brasil, em 1945, os nossos principais programas são focados em mobilidade e capacitação de pessoal em todos os níveis educacionais, né, desde a educação básica, com capacitação de professores e diretores de escola, até a educação superior. Nós temos 3 áreas de atuação, que na verdade se desdobram em 5. Eu vou fazer uma pequena apresentação só para vocês entenderem. Então, temos a área de inglês e exames. Foi muito falado a questão do inglês como língua franca, e isso é uma percepção que nós também temos do Conselho Britânico. E temos uma série de atividades para apoiar as universidades brasileiras e escolas brasileiras que queiram implementar projetos efetivos de capacitação do corpo docente e discente em inglês. Nós temos um projeto, por exemplo, em parceria com a Universidade de Oxford, em que nós capacitamos professores universitários que já falam inglês, ou seja, que já têm um inglês geral, a forma de comunicação bem estabelecida,
a utilizarem essa ferramenta, né, esse idioma inglês em sala de aula. Então, é uma capacitação de metodologia, de pedagogia do ensino do idioma em sala de aula, sendo que o professor já tem o conhecimento do inglês geral e o conhecimento técnico da sua disciplina. Esse é um projeto que fica à disposição também da UFMG, se quiser conversar com a gente sobre esse tema. Nós somos responsáveis também pelo IELTS. Não sei se vocês conhecem, mas o IELTS é hoje um dos maiores exames de língua inglesa no mundo. São mais de 10 milhões de alunos realizando esse exame todos os anos, inclusive aqui no Brasil. Temos um departamento de artes que trabalha com intercâmbios culturais entre museus, com exposições de artistas, música, teatro, entre o Brasil e os 4 países do Reino Unido. E, finalmente, a área de educação e sociedade, que é a área que eu sou diretor aqui no país, trabalhando, como eu falei, desde a educação básica até a educação superior, passando por ensino técnico profissionalizante. Nós temos uma parceria com a UFMG há bastante tempo, e uma das coisas que eu gostaria de lembrar é que o ano passado a UFMG esteve com a gente em uma missão internacional, junto com alguns outros parceiros aqui que estão aqui presentes, para os 4 países do Reino Unido: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Nesse programa que nós fizemos com as 15 maiores universidades brasileiras em número de alunos no Reino Unido, a nossa ideia em relação à internacionalização era partindo do Ciências Sem Fronteiras, que já é um programa consolidado, um programa vital e importante para a internacionalização do ensino superior brasileiro, passar para o próximo passo, o próximo nível, ou seja, não ficar só na mobilidade acadêmica, porque todos nós reconhecemos que a mobilidade discente e docente é extremamente importante, mas ela não é a única ferramenta de internacionalização. Então, a internacionalização passa, obviamente, pelo ensino em sala de aula da língua inglesa, passa pela mobilidade de pesquisa, passa pelos double degrees, joint degrees, ou seja, é uma miríade de assuntos que a gente tem que trabalhar mais seriamente. E a ideia da missão foi conversar instituição com instituição, universidades brasileiras e universidades britânicas, qual seria o futuro desse painel, desse panorama de internacionalização pós-Ciências Sem Fronteiras, ou junto com Ciências Sem Fronteiras. Depois dessa missão, que ainda tem alguns desdobramentos, a gente também está conversando sobre a questão de reconhecimento de diplomas, sobre parcerias, professores visitantes, aulas dadas em inglês aqui no Brasil, capacitação de professores e de alunos. Nós chegamos à conclusão que existem 5 eventos que são importantíssimos nessa área de internacionalização, e eu queria dividir alguns deles aqui com vocês, porque eu acho que os fatores que compõem o sucesso da internacionalização nós já discutimos bastante, mas esses 5 eventos são os eventos em que a gente encontra o estado da arte da internacionalização da educação superior. O primeiro deles é o Going Global, que é um evento que acontece todos os anos, organizado pelo Conselho Britânico. Esse ano, agora em 2015, acontece em Londres, de 1 a 2 de junho. É o maior fórum para líderes que trabalham com internacionalização da educação superior no mundo. Então, são mais ou menos 120, 130 países, entre universidades, ministros, secretários, que vão discutir qual vai ser o estado da internacionalização em 2030, 2040, a partir da perspectiva de hoje. São pesquisas, são sessões plenárias, são debates, e eu convido a comunidade aqui da UFMG também, de Minas, para participar desse debate com a gente em Londres. Vale lembrar o Fórum FAUBAI, que acontece semana que vem, na cidade de Cuiabá, que é o maior fórum de internacionalização das instituições brasileiras, né? Nós vamos ter um representante do FAUBAI, o professor Vitor, falando na próxima sessão, mas eu acho que é importante a gente ressaltar. Teremos participação de universidades britânicas também, são 15 universidades que estarão aqui no Brasil. No Fórum FAUBAI, nós vamos trazer a diretora do Departamento de Educação da Universidade de Oxford, que é quem trabalha com um tema que em todo mundo se conhece como EMI, English as a Means of Instruction, que é a utilização de inglês em sala de aula dentro da universidade. Ela vai falar exatamente desse processo de capacitação entre a Universidade de Oxford e o Conselho Britânico para auxiliar as universidades brasileiras nesse processo, né, de incorporar cada vez mais assuntos e aulas e disciplinas inteiras em inglês.
Temos as feiras de universidades britânicas que acontecem aqui no Brasil. Dia 5 de outubro teremos por volta de 50 a 60 universidades britânicas aqui em Belo Horizonte. Então, é uma data importante também para ser ressaltada. O IEAI, que é a Associação de Universidades Europeias, que se reúne esse ano, do dia 15 a 18 de setembro, em Glasgow. É um outro evento importante para quem trabalha nesse tema. E, por fim, uma possibilidade do Grupo Coimbra, com as 66 maiores universidades brasileiras, que vão se reunir em Manchester, no UK, de 27 a 29 de outubro. Então, quem se interessa por esse tema, está aqui algumas oportunidades imperdíveis para se conhecer o estado da arte dessa temática. Em relação ao Reino Unido, eu queria apontar uma coisa muito importante, que é o advento do Fundo Newton. Todo o nosso investimento, o investimento do Conselho Britânico e a compreensão da importância entre as relações educacionais Brasil e Reino Unido passam hoje pelo Fundo Newton. Não sei se muitos de vocês aqui já ouviu falar. Quem já ouviu falar do Fundo Newton aqui? Bom, então, até que a gente tem feito um bom trabalho de divulgação. O Fundo Newton é o maior investimento britânico em internacionalização de ensino superior no mundo. É um fundo que contempla 375 milhões de pounds em 5 anos para trabalhar entre o Reino Unido e 15 países que foram escolhidos como países prioritários para o desenvolvimento de política de internacionalização do Reino Unido. Tá? E o Brasil é um deles. Tal a importância do Brasil, principalmente depois do Ciências Sem Fronteiras, em que o Reino Unido percebeu, hoje, como o segundo país receptor de alunos brasileiros, e percebendo a importância da presença do aluno brasileiro no seu corpo discente, que o fundo foi lançado no Brasil. Nós tivemos, no ano passado, na USP, em maio, a presença do vice-primeiro-ministro de Finanças, lançando globalmente esse fundo aqui no Brasil. E nós temos, aqui no Brasil, à disposição das universidades brasileiras e de todos os órgãos de internacionalização e fomento à pesquisa, 9 milhões de pounds por ano para investimento nessas relações bilaterais. Esse fundo, que hoje é o nosso principal mecanismo de trabalho aqui no Brasil, é onde a gente consegue implementar nossas ações de internacionalização e apoiar as universidades brasileiras nesse processo, ele tem alguns pressupostos. Ele é um fundo de 5 anos, então nós podemos nos preparar. Eu queria que a UFMG e toda a comunidade de Minas pudesse fazer uso desse fundo o máximo possível. Ele é um fundo de desenvolvimento social, então é um fundo que precisa ser utilizado em projetos de pesquisa, em projetos de capacitação que tenham benefício social para o Brasil. E eu vou, nos próximos slides, falar um pouco de uma forma mais pragmática, quais são as formas que a UFMG pode ter de trabalhar junto com o Reino Unido em cima dos projetos que estão sendo disponibilizados agora. E ele é um fundo que precisa ser trabalhado de forma bilateral. Então, esses 9 milhões de pounds, eles contam com outros 9 milhões de pounds do governo brasileiro. Essa é uma resposta do governo britânico a essa excelente parceria que tem se formado entre o Brasil e o Reino Unido. Nós temos entre os parceiros desse fundo, a CAPES aqui presente, temos o CONFAP, a Confederação das Fundações de Amparo à Pesquisa, na figura da FAPEMIG, aqui no estado de Minas, uma grande parceira. Temos o CNPq, temos parceiros privados, mas são 18 milhões de pounds por ano para ser utilizado em ciência, pesquisa e inovação entre Brasil e Reino Unido. Esse fundo ele é utilizado por meio de parceiros, e aqui tem alguns dos parceiros que são responsáveis por esse fundo. Um deles, obviamente, é o British Council que eu represento, mas tem também os conselhos de pesquisa, os Research Councils. Vocês que estão na pós-graduação, que têm algum tipo de relacionamento com o Reino Unido, sabem que na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, nós não temos um órgão federativo de apoio à pesquisa como existe a CAPES e o CNPq. Os conselhos de pesquisa, os Research Councils, são separados por área do conhecimento. Então, existe um conselho de pesquisa válido para todos os países na área de engenharia, outro na área de ciências sociais, e eles também utilizam esse fundo. Esses são os 15 países em que o fundo está presente no mundo.
né? Aqui na América Latina, México, Colômbia, Chile e Brasil, sendo que o Brasil tem o terceiro maior aporte financeiro no mundo, estando atrás apenas da China e da Índia, que tem um pouco mais de verba do que a gente, só para demonstrar um pouco da importância estratégica que o Brasil tem em relação ao Reino Unido. Antes da gente entrar aqui nos fundamentos, eu queria só voltar a falar um pouquinho desses parceiros. De que forma, então, a comunidade aqui em Minas pode utilizar esse fundo nos seus projetos de internacionalização? Se o projeto for direcionado à pesquisa de longo prazo, pesquisa de 4 ou 5 anos, os conselhos de pesquisa, os Research Councils, são os responsáveis por isso. E eu já dou uma dica que segunda-feira, agora no dia 27, vai ter o lançamento de um grande edital na área de ciências sociais e de economia entre Brasil e Reino Unido, tá? Para a área de pós-graduação, principalmente pós-doutorado e doutorado pleno, e fellowships, também para quem quiser aplicar. O Conselho Britânico trabalha na área de apoio ao pesquisador que está em início de carreira. Então, o PhD está saindo da universidade, né, está no máximo 10 anos de formado, ele tem um apoio para ele se inserir no ambiente internacional junto com o Reino Unido. Esse é o nosso papel. E a pesquisa aplicada à indústria, ela é desenvolvida por meio do Innovate UK. São esses parceiros que compõem o fundo. Então, como eu falei, são 9 milhões de pounds por ano. Nós visamos estabelecimento de parcerias duradouras, parcerias de longo prazo, como nós já temos com CAPES, com CNPq, em projetos de pesquisa há muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas um dos nossos primeiros bolsistas aqui no Brasil foi o Vinícius de Moraes, na década de 50. Então, são parcerias que a gente tem com o governo brasileiro já de bastante tempo. Como eu disse, nós estamos focados nessa área de pessoas, ou seja, desenvolvimento e capacidade dentro das universidades brasileiras e apoio ao ambiente de pesquisa e inovação. Nós não fazemos, como Conselho Britânico, o financiamento de pesquisa de longo prazo. Isso é feito dentro do Fundo Newton por meio dos conselhos de pesquisa, mas nós estamos aqui para apoiar as universidades nesse primeiro momento da internacionalização. E um dos outros focos é o financiamento de grupos sociais que foram excluídos, né, da ciência e da pesquisa de ponta no Brasil. Então, nós estamos estudando bolsas específicas, por exemplo, para mulheres negras, para a população LGBT, para a população indígena. Tem uma série de segmentos sociais em que a gente está estudando para poder trabalhar também a questão da inclusão social aqui no Brasil. Algumas das linhas que o Conselho Britânico financia em educação superior, dentro do Fundo Newton, que é o nosso grande pilar aqui no Brasil, um deles está o programa de PhD, tanto para mobilidade de ida quanto mobilidade de vinda de professores e estudantes britânicos para o Brasil. Nós trabalhamos também com mobilidade de pesquisadores, é um projeto chamado Researcher Links, que nós temos com as fundações de amparo à pesquisa e com o CNPq. Eu vou explicar um pouco mais em detalhes, porque esses projetos, a maioria deles vão ser lançados em edital na segunda-feira, no dia 27. Então, eu gostaria de explicar um pouco para vocês. Além da mobilidade de pesquisadores e professores, como os nossos colegas já bem pontuaram, da França e da Alemanha, nós nos preocupamos muito em institucionalizar esses links de pesquisa que hoje se dão entre pesquisadores sêniores de instituições brasileiras e estrangeiras. Então, a nossa ideia, nós desenvolvemos um projeto chamado Institutional Links, que é exatamente pegar essa ponte que já está construída entre 2 pesquisadores sêniores e levar a nível de departamento, levar para o nível institucional entre universidades. Esse é um outro projeto que nós temos, inclusive com a CAPES, tivemos um edital o ano passado e foram conferidos 7 ganhadores, 7 universidades brasileiras que puderam desenvolver um projeto de pesquisa de longo prazo com outra universidade britânica, no valor de até 300 mil pounds, que dá mais ou menos R$1 milhão e pouco. Temos também projetos de desenvolvimento profissional, né, habilidades e competências para pesquisadores, principalmente um projeto que eu vou falar um pouco mais adiante, que é capacitar o pesquisador brasileiro para submissão de artigos em inglês para periódicos internacionais. Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil e que estreamos ano passado aqui no estado de Minas.
Temos um apoio também às escolas. Nós entendemos que não adianta falar de internacionalização apenas dentro das universidades, né? Todo o processo de internacionalização nasce dentro da educação básica. Hoje, as universidades têm que resolver uma série de problemas, principalmente o problema de língua inglesa, que não nasceu nas universidades, nasceu na educação básica, né? Um problema de falta de profissionais nas áreas de STEM, como é conhecido lá fora, engenharias, matemática, física, enfim, por um problema da educação básica. Então, todo esse gargalo, hoje, que as universidades vivem, muito dele vem da educação básica, e nós entendemos isso, e estamos, então, utilizando parte desse fundo para capacitar professores que vão formar professores dentro das universidades, e esses professores irão voltar para o ensino básico. Então, as faculdades que formam professores de biologia, de física, química, matemática, enfim, nós temos projetos também junto com a CAPES nesse sentido. Temos uma delegação agora de 15 professores, formadores de professores das universidades, que vão para o Reino Unido, fica 15 dias, conhecendo o estado da arte, para poder multiplicar na volta ao Brasil. E educação técnica vocacional e a questão da empregabilidade, que é um tema muito polêmico aqui no Brasil, é um tema que precisa ser encarado de frente, a questão do ensino técnico profissionalizante, que papel ele desempenha hoje na sociedade brasileira, porque existe uma necessidade muito grande da formação também de técnicos nessa área, e não apenas de pessoal universitário. Então, como eu falei, algumas oportunidades que vão ser lançadas, bolsas de pós-doc e sanduíche no Reino Unido, principalmente na área de ciências humanas e sociais. E por que a gente está utilizando o Fundo Newton, que é um fundo tão importante para pós-doc e sanduíche nessas duas áreas? Porque são áreas que não são contempladas pelo Ciências Sem Fronteiras. A resposta é simples, né? São áreas que precisam, são áreas que o Brasil tem já uma certa excelência, mas que também não podem ser... A CAPES e o CNPq, obviamente, tem um papel muito grande em relação a isso, mas o Reino Unido gostaria de contribuir ainda mais. Gostaria de ajudar esses grandes atores brasileiros, CAPES, CNPq, CONFAP, enfim, todas as agências de fomento à pesquisa, ampliando a vaga de pesquisadores em pós-doc e doutorado sanduíche nas áreas de ciências humanas e sociais. Essa é uma chamada que vai ser lançada em julho, né, em parceria com o CNPq. Como eu falei, nós temos também interesse em fomentar parcerias entre instituições brasileiras e britânicas, no nível institucional, né, saindo um pouco da questão do pesquisador com o pesquisador. Cursos de economia criativa e empreendedorismo, ou seja, existem oportunidades para empreendedores sociais que fazem diferença na sua área de atuação de receberem bolsa do Conselho Britânico. Temos um projeto em direitos humanos e antropologia forense para encarar de perto a questão da violência policial nas grandes cidades brasileiras, né, e de que forma a ciência e a tecnologia pode atuar junto com o Estado, né, na detecção desses casos e na resolução desse grave problema. Temos um interesse muito importante em desenvolver projetos na região norte e nordeste do Brasil, né? Eu sei que, infelizmente, não é o caso aqui de Minas, mas nós temos muitos bolsistas do Sudeste e do Sul e muito poucos bolsistas na região Norte e Nordeste, e esse é um foco que o Conselho Britânico, junto com o Fundo Newton, está tentando estimular um pouco mais. Desenvolvimento social e geração de conhecimento sobre assistência social familiar. Estamos desenvolvendo projetos com o Ministério de Desenvolvimento Social, junto com algumas universidades, para abrir uma chamada, né, para entender essa multiplicidade de dados e essa formação humana que a gente tem no Brasil. Como eu já citei, bolsas de estudos para mulheres negras e população LGBT vão ser lançados, essa chamada vai ser lançada em julho, né, especificamente para mestrado. O mestrado no Reino Unido é um mestrado de 1 ano, é um pouco mais curto do que os outros países da Europa, e nós queremos lançar uma chamada específica para mulheres negras, para capacitá-las para entrar no mercado de trabalho, porque nós entendemos que existe um gap, um desnível, né, na comunidade científica em relação às mulheres negras. Nós, inclusive, quando lançamos o Fundo Newton aqui no Brasil, nós queríamos que esse fundo tivesse o nome também de um pesquisador brasileiro. Então, deveria ser Newton e um pesquisador brasileiro, mas nós queríamos uma mulher para representar e queríamos uma mulher negra, e acabamos nos deparando com
com essa dificuldade aqui no Brasil. Então, uma das nossas ideias, né, é trabalhar com os segmentos que não conseguem uma representatividade grande no ambiente científico nacional. Estágios em laboratórios dentro das universidades e empresas para alunos egressos da escola pública, que estejam em universidades públicas brasileiras, cotistas principalmente. E, por fim, inglês, o uso de inglês para a academia. Então, como eu falei, a capacitação do corpo docente para submissão de artigos em inglês em periódicos internacionais, né, e a capacitação de professores das universidades que já têm influência no idioma para dar aula em inglês. Esses são, então, os 4 principais projetos, né, com aqueles objetivos que eu acabei de relacionar do Conselho Britânico. Os projetos são chamados Researcher Links, Institutional Links. O Researcher Links, ele trabalha com links entre pesquisadores. Tá? Eu vou explicar um pouco mais adiante. O Institutional Links, ele recolhe, ele parte do pressuposto que já existe um link entre pesquisadores estabelecidos nas universidades de excelência brasileiras, e esse link precisa ser institucionalizado. Né? O Researcher Connect é para conectar o pesquisador brasileiro no ambiente científico internacional, seja por meio do idioma ou da submissão de artigos em inglês, e as bolsas de PhD, principalmente nas áreas de ciências humanas e sociais. O que vem a ver o Researcher Links? E aqui eu queria abrir um parênteses, porque essa chamada vai ser lançada segunda-feira agora, dia 27, e ela vai estar disponível para todos os estados brasileiros, e aqui em Minas, em parceria com a FAPEMIG. O Researcher Links é um financiamento de até 40 mil pounds, dá mais ou menos uns 160, 170 mil reais, talvez um pouco mais, para workshops acadêmicos entre brasileiros e britânicos. Como é que ele funciona? Um pesquisador sênior brasileiro, um pesquisador sênior britânico se juntam, eles já devem ter algum tipo de laço de pesquisa, já devem se conhecer, e eles submetem um projeto de pesquisa conjunto para trazer até 20 pesquisadores em início de carreira, ou seja, pesquisadores que acabaram o seu PhD até os últimos 10 anos. Eles trazem, então, até 20 desses pesquisadores de cada país para passar entre 3 a 5 dias, seja no Brasil, seja no Reino Unido, discutindo um tema específico de escolha desses 2 pesquisadores sêniores. O que a gente quer alcançar, qual é o nosso objetivo com esse workshop e essa chamada que vai ser lançada agora no dia 27? É permitir que a internacionalização esteja presente desde os primeiros momentos da carreira de um pesquisador em início de carreira. Ou seja, ele acabou o PhD, ele tem a oportunidade de conhecer alguém de um outro país, no caso do Reino Unido, né? Ele é um pesquisador no início de carreira, ele vai conhecer um outro pesquisador com o mesmo interesse que ele, e ele vai poder desenvolver toda a sua carreira científica daí para frente com uma parceria do outro lado. Ele vai poder submeter artigos, vai poder participar junto de congressos, vai poder participar de bolsas de mobilidade, vai poder fazer um postdoc, enfim. É garantir, é promover essa possibilidade de conhecimento, esse networking entre essa comunidade acadêmica. Tá? Então, ele visa a capacitação desses pesquisadores no início da formação da colaboração internacional. E por que a gente quer isso? Porque, como já foi visto aqui, o próprio professor Márcio já demonstrou, a colaboração científica internacional, um artigo produzido por 2 pesquisadores, tem muito mais chance de ser recitado do que um artigo produzido por 2 pesquisadores do mesmo país ou por um pesquisador de um só país. Tá? Então, o que a gente quer é promover essas parcerias internacionais. Aqui no Brasil, nós trabalhamos junto com o CNPq, com a FAPESP, com o CONFAP, e nós temos já um texto do edital do ano passado, se alguém quiser dar uma olhada. Eu vou deixar essa apresentação com vocês. Vai ser um texto muito parecido que vai ser lançado no site do Conselho Britânico na segunda-feira. O que seria um passo a passo? Né? Primeiramente, um alinhamento temático. Né? Então, o pesquisador da UFMG precisa identificar um tema que ele gostaria de trabalhar. Ele precisa encontrar um parceiro no Reino Unido, ou que ele já trabalhe, ou que nós ajudemos ele a identificar. Nós temos uma linha, um e-mail específico para isso. Eles redigem uma proposta em conjunto, focam no aspecto de capacity building, da geração de capacidade desses novos pesquisadores. Essa proposta é submetida em conjunto, ela passa por uma avaliação de pares, um peer review no Brasil e no Reino Unido, e os principais projetos recebem essa verba. Tá?
Então, a Universidade Brasileira e a Universidade Britânica, em conjunto, vão receber essa verba e vão desenvolver essa proposta. Esse workshop científico precisa ser realizado até março de 2016. Nosso ano fiscal no Reino Unido vai de abril a março, então nós precisamos que essa cooperação ocorra até março do ano que vem, do edital que vai ser lançado agora na semana que vem. Esses são alguns dos temas que nós estamos preparando, que vão ser divulgados na segunda-feira, mas eu já deixo aqui para vocês em primeira mão. Nós tentamos fazer um edital extremamente complexo, extremamente abrangente, para que possa, enfim, atingir a maioria das áreas do conhecimento. Então, agricultura familiar, clima, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, energia, principalmente energia limpa e renovável, todas as áreas relacionadas à educação, crescimento econômico através da inclusão social, saúde com doenças negligenciadas, água e saneamento, alimentação e nutrição, incluindo a questão da segurança alimentar, mudanças demográficas, né, a questão da transformação urbana das grandes cidades, mobilidade, e por aí vai. Infraestrutura, principalmente no foco em comunidades remotas. Desastres humanitários, emergências. Governança na área de sociedade. Então, desde a redução de pobreza, direito à terra, uso de recursos naturais pela população indígena, organizações da sociedade civil, e coleta de dados, né? Então, projetos de pesquisa que envolvam coleta de dados e macrodados que sejam relevantes ao desenvolvimento aqui no Brasil também podem ser contemplados nesse edital. Aqui já tem o link para o formulário da chamada. Eu vou deixar com o FMG para poder fazer a circulação dessa informação para vocês. Tá? Bom, depois nós temos esse segundo programa, que é o programa chamado Institutional Links, que é um programa que tenta institucionalizar a relação entre pesquisadores, como eu falei. Então, são 2 universidades ou 2 departamentos que já têm links de pesquisa estabelecidos entre si e que querem desenvolver um projeto de até 2 anos. E, de novo, eu lembro que projetos acima de 2 anos são financiados pelos conselhos de pesquisa, mas eles também estão dentro do fundo. Tá? Isso pode envolver desde equipamentos, pesquisa, mobilidades, eventos, e o grant, né, o recebimento que essas 2 universidades podem aplicar é de até 300 mil pounds, o que dá mais ou menos R$1,5 milhão. Né? Nós tivemos, de novo, essa chamada com a CAPES, o ano passado, como eu falei, foram 7 universidades brasileiras que receberam. Aqui de Minas tivemos 2 aplicações da Universidade Federal de Viçosa. Se não me engano, teve uma da UFMG, teve uma da Universidade Federal de Alagoas, teve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então foi bastante disperso esses vencedores dessa chamada. E como parceiros temos aqui a CAPES, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Assuntos Estratégicos com o Ministério do Meio Ambiente do Governo Federal. Como se candidatar a essa chamada? Essa chamada vai ser divulgada agora também no dia 27 de abril, em um dos temas. Nós temos outros temas que estão sendo negociados para a chamada de julho. Então, última semana de abril e última semana de julho são as nossas datas. E agora, em 27 de abril, a chamada vai contemplar antropologia forense, que é um tema muito pouco conhecido e desenvolvido aqui no Brasil, mas é um tema bastante importante. A questão da antropologia forense, ou seja, do reconhecimento de vítimas da violência do Estado, que muitas vezes não tem a sua identificação civil realizada, e que pode englobar também vítimas da ditadura. Então, é preciso que a universidade tenha um parceiro no Reino Unido, né, tenha um estabelecimento de uma parceria com a Universidade Britânica, isso seja feito de forma conjunta, uma proposta e um orçamento. Precisa focar no aspecto de colaboração de longo prazo, tem que envolver transferência de tecnologia, tanto do Reino Unido para o Brasil, quanto do Brasil para o Reino Unido. Essa proposta vai diretamente em inglês, e o recurso, para quem for aprovado, através de uma análise de pares, né, de um peer review, vai ser entregue direto para as universidades, e o projeto precisa ser terminado até março de 2017. Com a CAPES, nós vamos retomar a negociação para um próximo edital em 2016. Nós tivemos o edital ano passado, então esse ano e o ano que vem essas instituições estão recebendo as verbas, mas nós gostaríamos de retomar um novo edital, talvez em 2016. Temos algumas referências aqui de editais anteriores. Se algum pesquisador aqui da UFMG
tiver um tema de pesquisa que queira desenvolver em parceria com um pesquisador ou universidade britânica, existe um e-mail que vocês podem utilizar, que é o newton@international.ac.uk, em que vocês podem enviar um e-mail dizendo, olha, eu tenho um projeto de pesquisa, o meu projeto de pesquisa é na área, enfim, direitos humanos, é na área de medicina social, é na área de engenharia ambiental, só que eu não conheço nenhum pesquisador, quem que vocês me indicariam? Esse e-mail vai ajudá-los a identificar um pesquisador britânico para que vocês possam participar dessas oportunidades. Tá? E, de novo, aqui o link de referência para que vocês conheçam o texto que vai ser lançado na segunda-feira. Esse texto vai ficar disponível, essa chamada vai ficar disponível 45 dias. Então, o mais cedo possível que vocês consigam acessar essa chamada, melhor. Temos um outro programa que se chama Researcher Connect, que nós tivemos o prazer de iniciar aqui em Minas Gerais. O primeiro piloto desse projeto nasceu aqui em Minas, em parceria com o Cefet, com a professora Maria Inês. Teve também a participação da FAPEMIG, e agora nós vamos abrir para as outras universidades do Brasil inteiro. Esperamos que o FMG também venha a ser uma das nossas parceiras. Qual que é a ideia do Researcher Connect? A ideia do Researcher Connect é trabalhar, como eu falei, com os pesquisadores ou professores que já falam inglês, já têm um nível de inglês suficiente, mas que tenham dificuldade em ter trabalhos publicados nos periódicos internacionais. Então, ele já tem um nível de inglês, mas ou não conseguiu, ou foi rejeitado, ou tem interesse em submeter artigos para periódicos internacionais. Esse é um workshop dado dentro da instituição. Nós trazemos um capacitador. Esse capacitador fica entre 3 a 5 dias dentro da universidade. A universidade faz um processo de seleção de 20 pesquisadores que vão trabalhar com esse pesquisador na capacitação, na elaboração desse artigo científico para que ele tenha mais chances de ser aceito em periódicos internacionais. Então, é uma capacitação no que tange a estruturação de um artigo, a elaboração de um pedido de financiamento, a redação de um abstract eficiente para uma publicação internacional. É todo o ferramental que um pesquisador precisa para ter o seu artigo efetivamente aceito num periódico de grande publicação. Tá? A metodologia, os materiais, os treinadores foram desenvolvidos e vão ser fornecidos pelo Conselho Britânico. Tá? Então, é sem custo para as universidades. As universidades precisam apenas aplicar, né? Então, pode ser um pesquisador, um professor, um chefe de departamento que vai aplicar. Esse edital abre também na segunda-feira, no dia 27. Então, fica aberto o convite para vocês. FAPEMIG vai ser o nosso parceiro de implementação aqui no estado de Minas. E a gente espera que a UFMG seja uma das universidades contempladas com esse curso, com essa capacitação aqui no Brasil, porque a ideia é que, no final do workshop, o pesquisador já tem o seu artigo estruturado. Então, ele precisa ter o tema, precisa ter a publicação já mapeada, e aí ele sai do workshop com metade do trabalho já adiantado. Então, como se candidatar? A chamada fica aberta, como eu falei, de abril a maio, a partir de segunda-feira da semana que vem. Vai ser um edital aberto para todo o país. Os professores, pesquisadores, estudantes de PhD, chefes de departamento podem submeter a esse processo, né, que vai ter um coordenador, e esse coordenador vai ser responsável por fazer a seleção de 20 vagas, se ele for selecionado. Então, se um coordenador aqui da UFMG submeter um projeto e foi selecionado, ele vai se comprometer a selecionar os 20 participantes desse projeto aqui no estado de Minas. Tá? Nós nos responsabilizamos pela supervisão logística, por trazer esse capacitador, por estar aqui com vocês, por passar todo o material, e a FAPEMIG por uma parte dos gastos e a prestação de contas ao fundo. Programas de bolsa doutorado sanduíche, nós vamos lançar, como eu falei, a partir de julho, junto com o CNPq. São doutorado, sanduíche e pós-doutorado, de 6 meses a 1 ano, nas áreas de ciências humanas, sociais e artes. De novo, reiterando, nós queremos trabalhar junto com as agências de fomento, CNPq, CAPES e as fundações de amparo à pesquisa, para que as áreas de ciências humanas, sociais e artes também tenham muitas oportunidades, além das áreas de ciências exatas e ciências da saúde contempladas pelo Ciência Sem Fronteiras.
As universidades britânicas elas vão ser pré-selecionadas, nós vamos fazer uma seleção. Então, em julho, quando o edital for lançado, vai ter uma lista de universidades britânicas para as quais os pesquisadores podem solicitar essa bolsa. Tá? E nós vamos prestar também apoio para a candidatura dos estudantes brasileiros através do nosso 0800, baseado em São Paulo. Nós vamos ter uma série de serviços de apoio, se vocês quiserem concorrer a essas bolsas de pós-doc ou doutorado sanduíche no Reino Unido. Nós temos um boletim que regularmente é enviado sobre essas oportunidades de estudo no Reino Unido. Está aqui o link, se vocês quiserem se cadastrar. Nós temos também links para formulários anteriores de pesquisa, se vocês quiserem estar mais atualizados nas atividades de internacionalização que a gente tem aqui no Brasil. Todas as oportunidades do Fundo Newton estão listadas aqui nesse site, no internacional.ac.uk. Então, quem tiver dúvida sobre bolsas de pesquisa de longo prazo, pesquisa de 3, 4 anos, junto com os conselhos de pesquisa britânicos, podem se servir desse website, está tudo listado lá. E quem tiver dificuldade de identificar, de novo, um pesquisador britânico, um departamento, uma escola, pode se comunicar com a gente através do e-mail do Newton@International. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite, e é sempre um prazer estar aqui. Sempre que a UFMG precisar da gente, o Estado de Minas, a gente está disposto a vir conversar com vocês. Muito obrigado. Deixa eu só remover aqui. Muito obrigado, Cláudio, pela ótima exposição. Eu vou fazer uma proposta aqui à audiência, que a gente interrompa agora, já que nós estamos com um atraso considerável, porque tem um coffee break que está nos esperando, mas aí, nesse caso, a gente faz um intervalo mais curto, um intervalo de 15 minutos, e nós vamos iniciar, depois do intervalo, com um breve debate, e então forma-se a última mesa do dia, que será coordenada pelo professor Fábio Alves. Então, obrigado e até já.